Mas o nosso tema de hoje é bem especial. Trata-se da Telesul, a Televisão do Sul, ou a nova Televisão do Sul, que é uma proposta nova de fazer uma televisão voltada para os interesses da América do Sul, da América Latina, do Brasil e de cada um dos países que compõem o chamado subcontinente. Para quem não sabe, o Beto Almeida é um jornalista que participou do núcleo inicial da Telesul e batalhador como ele é em favor da comunicação popular. Beto Almeida é hoje um dos diretores da Telesul e é um dos homens que também ditam, de alguma maneira, a sua programação e o alcance, da mensagem dessa nova televisão. Ô Beto, eu te perguntaria, inicialmente, como é que surgiu a ideia da Telesul? Ela foi um estalo, assim, ou ela foi longamente programada e acabou acontecendo como é hoje uma grande realidade? Leite, primeiro a satisfação de tê-lo aqui nos estúdios da TV Cidade Livre, o canal comunitário de Brasília, inclusive no nosso programa Contra a Corrente. Para nós é uma honra a sua experiência, o seu compromisso, um jornalista comprometido com as transformações sociais, como é o Leite Filho, só pode enriquecer aqui a tela da TV Cidade Livre, enriquecer de dignidade, de pensamento nacional, de compromisso com a ideia da transformação social. Eu diria que a Telesul é fruto de vários estalos. Estalos, né? Estalos. Como o presidente Chaves é uma pessoa muito aberta ao diálogo, ele evidentemente discutiu com muita gente. Mas eu acho que ele tinha na cabeça uma coisa original que surge lá do movimento dos não alinhados, daquela conferência do Sul-Sul, onde se falava na Universidade do Sul e uma espécie de comunicação do Sul. A famosa conferência de Bandung, quando nasce o movimento dos não alinhados praticamente. E ele mesmo falava. Isso, o Beto, isso foi você em 54. fala... 54, é isso mas mesmo. Mas ele, como é um leitor voraz, Chaves é um leitor, ele tem pós-graduação em Sociologia Política, Ciência Política, e é um leitor voraz, né? Ele leu tudo do Julius Nyerere, que foi o presidente da Tanzânia, e era um dos idealizadores do movimento dos não alinhados, exatamente, né? É correto. Então ele deu esse toque, mas aí ele recebeu uma série de comunicações, porque quando ele esteve circulando, né, já presidente, circulando pela América Latina, pela América do Sul, aqui no Brasil, ele fez uma palestra lá na Universidade Católica e naquela oportunidade eu estava presente, tive a oportunidade de conversar com ele e falei, a sua ideia de integração é muito interessante, mas ela precisa também de uma dimensão comunicacional. Aí ele disse, mas que ideia interessante. E como é que seria isso? Aí eu entreguei para ele uma carta que o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal havia elaborado, propondo, porque está na nossa Constituição, a integração do ponto de vista econômico, comercial, educativo e cultural. Nós propomos a dimensão da comunicação, né? E que a carta propunha a realização de um circuito, né, de um sistema de comunicação do Sul, para integrar o Sul, os povos, os países do Sul, né, a América do Sul, a América Latina, e que tivesse emissoras de rádio, emissoras de televisão, gravação de discos, né, um circuito de vídeos, livros, né, tudo isso. E ele disse, puxa, mas que excelente ideia, eu vou lhe chamar quando acontecer. E depois veio a tentativa do golpe, isso foi antes do golpe, foi em 2000, já tem 9 anos. Aí veio a tentativa de golpe contra ele, o golpe, né, onde ele foi sequestrado e o povo o colocou de novo no poder.
E ele encontrou também com o famoso cineasta argentino Pino Solanos, que fez um filme brilhante, Memórias del Saqueo, e fez o famoso Sul, e Los Fornos, La Hora de los Hornos, que é um cineasta mais brilhante, foi candidato até à presidência da República na Argentina, um peronista revolucionário. E ele também falava, nós precisamos de um canal televisivo, porque o boicote, a manipulação contra os países que estão fazendo transformações é muito grande. Ele disse que ia nos chamar e depois chamou mesmo para conversar. É importante frisar esse ponto, porque até a chegada da Telesul, quem dominava a comunicação em toda a América Latina, inclusive no Brasil, era a CNN, não é isso? Que é uma televisão comercial, ou então aquela Televisa do México, né? Que é ainda mais comercial ainda, e que é toda voltada para o interesse do grande capital, né? Das grandes corporações, e que não tem nada a ver com a América Latina. Ela só pega alguns assuntos, né? Ou para fazer política, fazer pressão política, ou então para vender comercialmente os produtos, né, daquelas grandes empresas, que são empresas de comunicação, empresas de bancos, etc. Então surge a Telesul com esse propósito único de, primeiro, se voltar para dentro do subcontinente e, a partir daí, dar a sua visão, não é? A visão do continente em relação ao que ocorre no mundo e ao que ocorre nesse nosso subcontinente, que é a América Latina, a América do Sul. E aí você tem hoje uma Telesul, muito pouca gente acreditava, porque era uma estatal, que na realidade não é nem uma estatal, é uma multiestatal, são vários estados, né? Ela está sediada na Venezuela e hoje ela confronta com a CNN em termos não só de audiência, porque ela penetra de alguma maneira, apesar de ser não muito aceita, né, as grandes corporações da mídia. Perseguida, né? Na verdade, sabotada. Ela hoje confronta com a CNN a ponto de fazer grandes furos de reportagem, como foi o caso, né, inicialmente daquela liberação dos reféns lá das Farc na Colômbia, depois do Zelaya, e teve uns 2 ou 3 furos lá, de que eu não me recordo. Pois é, então, Beto, essa história aí teve um lance interessante, que depois dessa conversa com o presidente Chaves, teve, em 2001, um congresso de jornalistas latino-americanos em Havana, convocado pela UPEC, União de Periodistas de Cuba. E aí, em 4 dias de reuniões, todas elas com a presença do presidente Fidel Castro, então, presidente Fidel Castro. E numa delas surgiu novamente essa ideia foi apresentada, né? Quando foi apresentada, no final ele falou, no último dia ele falou, ele anotava tudo, ficava até às 4, 5 horas da manhã conosco, anotando, não falava nada. Mas no último dia ele disse, hoje eu quero falar. Aí ele falou, nós precisamos realmente fazer a CNN dos humildes.